In Idaho Falls, there's a Em Idaho beautiful Falls, Idaho, há um belo aeroporto, sendo um dos maiores da região. Esse aeroporto permite fácil acesso ao vale do rio Snake. Lembro-me de que voltei do Chile, quando jovem, para esse mesmo aeroporto e fui recebido por minha família, depois de servir por 2 anos como missionário. Cenas semelhantes ocorreram milhares de vezes nesse aeroporto, sempre que santos fiéis atendem ao chamado para servir. Ele é muito utilizado e parte essencial da cidade e da região. Perto do aeroporto fica outra parte da cidade muito bela e bastante utilizada, o Parque Freeman. O rio Snake corre ao longo do parque por cerca de 2 milhas. Há uma trilha para caminhadas que atravessa o parque e acompanha o rio por várias milhas. O Parque Freeman tem muitos hectares de gramado verde, com campos de beisebol e softball, balanços para as crianças, quiosques para as reuniões de família e belos caminhos repletos de árvores e arbustos para os namorados passearem. Olhando do parque para o rio, vemos o majestoso templo de Idaho Falls, branco e imaculado, erguendo-se de um lugar elevado. O som das águas correntes do rio Snake serpeando por afloramentos naturais de lava torna o parque muito agradável. É um dos meus lugares favoritos para passear com minha querida esposa, relaxar, contemplar e meditar. É muito tranquilo e inspirador. Por que estou falando do aeroporto regional e do Parque Freeman de Idaho Falls? Porque ambos foram construídos sobre o mesmo tipo de solo. Esses 2 belos lugares costumavam ser aterros sanitários. Um aterro sanitário é um lugar em que se enterra o lixo em meio a camadas de terra. Webster's Dictionary define aterro como um sistema de descarte de lixo ou entulho, enterrado sob camadas de terra para nivelar ou elevar uma depressão de terreno. Outra definição de aterro é local em que se enterra o lixo para a recuperação do solo. A definição de recuperar-se é retornar à conduta correta ou própria, resgatar de um estado indesejável. Morei em Idaho Falls quase a vida inteira. Contribuí com muito entulho para aqueles aterros ao longo de mais de 50 anos. O que as autoridades municipais pensariam se um dia eu aparecesse numa das pistas do aeroporto de Idaho Falls ou no meio de um dos gramados do Parque Freeman com uma escavadeira e começasse a abrir grandes buracos? Quando me perguntasse o que estava fazendo, eu responderia que pretendia desenterrar o velho entulho que colocara ali ao longo dos anos. Imagino que eles diriam que eu não teria como identificar o meu lixo pessoal, que havia sido recuperado e enterrado há muito tempo. Sem dúvida, me diriam que eu não tinha o direito de desenterrar o lixo e que estaria destruindo algo muito belo e útil, que foi feito com ele. Em resumo, creio que ficariam muito descontentes comigo. Suponho que eles se perguntariam por que alguém desejaria destruir algo tão belo e útil para desenterrar lixo velho. Será possível recuperar uma vida que, por negligente abandono, tenha ficado tão cheia de lixo a ponto de a pessoa parecer imperdoável? E quando aquele que está fazendo um esforço sincero, mas teve tantas recaídas no pecado, que começa a achar que é impossível romper esse padrão aparentemente interminável? E quando a pessoa que muda sua vida, mas simplesmente não consegue se perdoar? Falando da expiação de Jesus Cristo, o profeta Alma ensinou o seguinte ao povo de Gideão: e ele seguirá, sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. E isto para que se cumpra a palavra que diz, que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo, e tomará sobre si a morte, para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo, e tomará sobre si as suas enfermidades, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas segundo a carne, para que saiba, segundo a carne,
como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. Ora, o Espírito sabe todas as coisas. Não obstante, o Filho de Deus padece segundo a carne para tomar sobre si os pecados de seu povo, para apagar-lhes as transgressões, de acordo com seu poder de libertação. E eis que agora este é o meu testemunho que está em mim. Falando também da expiação, Jacó, o irmão de Nefe, ensinou: portanto, é necessário que haja uma expiação infinita, porque se a expiação não fosse infinita, esta corrupção não poderia revestir-se de incorrupção. Portanto, o primeiro julgamento que recaiu sobre o homem deveria ter durado eternamente. E se assim fosse, esta carne teria que apodrecer e desfazer-se em sua terra-mãe, para não mais se levantar. A expiação de Jesus Cristo está ao alcance de cada um de nós. Sua expiação é infinita. Ela se aplica a todos, até você. Ela pode purificar, recuperar e santificar até você. É isso que significa infinita, total, completa, integral, para sempre. O presidente Boyd K. Packer ensinou: não há hábito, dependência, rebelião, transgressão, apostasia ou crime que esteja isento da promessa de perdão completo. Essa é a promessa da expiação de Cristo. Assim como o aterro exige dedicado trabalho e atenção, colocando-se cuidadosamente camada após camada de entulho para recuperar a depressão do terreno, nossa vida também exige essa mesma vigilância, aplicando-se continuamente, camada após camada, o dom da cura do arrependimento. Assim como as autoridades municipais de Idaho Falls ficariam descontentes com uma pessoa que tentasse desenterrar seu velho lixo, nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo ficam tristes quando decidimos permanecer no pecado, uma vez que o dom do arrependimento se tornou possível pela expiação, pode purificar, recuperar e santificar nossa vida. Se aceitarmos e utilizarmos essa preciosa dádiva com gratidão, desfrutaremos tudo o que há de belo proveitoso em nossa vida, que foi recuperado por Deus por meio de seu infinito amor e pela expiação de seu Filho e nosso irmão Jesus Cristo. Testifico que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que sua expiação é real e que por meio do milagre do perdão, Ele pode purificar cada um de nós, até você. Em nome de Jesus Cristo, amém.